são as repetições das histórias. Só que aqui ele coloca uma história muito interessante que não encontramos detalhadamente nos outros livros. Então, 2 Crônicas, capítulo 20, antes desse acontecimento aqui, o povo de Israel já tinha se dividido, reino do norte e reino do sul. Tinham feito reformas na liturgia, reformas na igreja, no templo na época, reformas na forma de enxergar a divindade, de enxergar Deus. E aí, Acabe passa a ser o líder, o rei do reino do norte. Acabe, abre parênteses, que tem uma esposa muito legal, que a única pessoa no mundo que eu vi defender ela foi Maurício. Maurício foi a primeira e única pessoa no mundo que defendeu hoje, gastou 40 minutos defendendo Jezabel hoje, né? Enfim, Acabe era rei em Israel, e Josafá passou a liderar o reino do sul. Só que Acabe, você sabe que não era um bom rei, porque ele era manipulado pela sua esposa, e a sua esposa, Jezabel, adorava vários ídolos e levou Acabe a adorar outros ídolos, e Acabe levou parte do povo de Israel a adorar outros ídolos também. Só que vem uma guerra, estoura uma guerra, e sempre Israel, até hoje a nação de Israel sofre com essas guerras ao seu redor, e aí estoura uma guerra, e aí eles vão consultar Deus, para saber o que eles têm que fazer. E aí Acabe liga para Josafá, aí já é heresia, tá? Que não tinha telefone, se comunicam entre eles, e eles fazem uma reunião e dizem assim: o que nós vamos fazer contra essas nações? E aí eles vão tentar, vamos ouvir o que é que um profeta diz. Precisamos de uma direção de Deus, e só pode vir por meio de um profeta. Aí quando chega no capítulo 18, Micaías é o profeta escolhido. Acabe diz assim: eu não quero. Por que você não quer? Porque toda vez que ele profetiza alguma coisa, é só coisa ruim. É só coisa ruim. Então eu não quero que seja esse cara chamado Micaías. Mas acabou sendo Micaías. E aí Micaías vem, e ele diz assim: nós vamos ser vitoriosos nessa batalha. E Micaías olha assim e diz: vão, mas você, Acabe, vai ser morto nessa batalha. E Acabe diz: está vendo? Eu não disse que esse cara não profetiza coisa boa para mim? Esse cara não é de Deus. E Acabe toma uma decisão que eu fiquei pensando: por que esse cara tentou enganar a morte? Acabe tentou enganar a morte, diz assim: eu tenho que ir para a guerra porque eu sou o líder? Ok, mas eu vou disfarçado. Ele não só tentou enganar a morte, mas tentou enganar Deus, que a profecia tinha vindo de Deus. E de repente o povo está lá na batalha e vê um rei, uma pessoa vestido de rei, mas era Josafá. E quando eles vão chegando perto, eles veem: esse não é o rei de Israel. E do nada, um Ciro pega uma lança e joga para cima. Onde cair, pegar, ok. E cai exatamente em cima de quem? De Acabe. E é assim que ele morre. Tentou enganar a morte, tentou enganar Deus, né? Aquela história do cara que tentou enganar a morte e diz assim, e fez toda a sua... trocou de roupa, cortou o cabelo, e aí a morte, quando chegou para poder levá-lo, diz assim: já que eu não encontrei ele, eu vou levar aquele careca ali. E era ele, né? Então não tem como escapar daquilo que Deus está determinando, daquilo que Deus, se é a palavra de Deus, não tem como escapar disso. E aí Acabe morre, fica lá Josafá, Israel sai vitorioso, mas aqui no capítulo 20 acontece isso aqui, versículo 1, capítulo 20 de 2 Crônicas, versículo 1. Depois disso, os exércitos dos moabitas e dos amonitas e alguns meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Azazon-Tamar, isto é, em Gedi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá
e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou: ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes desta terra quando Israel, Teu povo, chegou? Não deste esta terra para sempre aos descendentes do Teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra ao Teu nome. Disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em Tua presença diante deste templo onde Teu nome é honrado. Clamaremos a Ti em nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram dentre deles e não o destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar de nossa terra, que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Não temos forças para lutar com este exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de Ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita descendente de Asaf. Ele disse: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Só até aqui, que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. Minha oração é que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Depois de toda essa história, surge uma outra guerra, e muito maior em número de povo, de nações que se reúnem contra o povo de Israel em si. E nesse momento, quando tudo parecia tão calmo, tão tranquilo, porque depois de uma grande batalha que nós atravessamos na nossa vida, vem o quê? O relaxamento. A gente faz, ufa, vencemos mais uma. E mal acabou de dizer ufa, veio outra guerra, veio outro problema muito maior do que eles estavam esperando. E chega um momento na vida de Josafá, que Josafá, rei de Israel, Josafá que não era um rei de Israel, um rei de Judá, tão fiel, mas ele servia a Deus, ele ajudou na reforma, ele queria o bem comum para a comunidade de Israel. Só que nesse momento, pela primeira vez, Josafá ficou sem saber o que fazer. Tanto é que quando você olha aqui no versículo de número 12, ele vai dizer assim: não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar, não sabemos o que fazer. Ele diz: eu não sei o que fazer, eu não sei como nós vamos agir, eu não sei que decisão nós temos que tomar. E por vezes a vida nos surpreende dessa forma, nos surpreende de formas positivas e nos surpreende de formas negativas também. Há momentos que parece que tudo vai andar, há momentos que parece que estamos caminhando e nada mais vai nos abalar, nada mais vai nos tirar do eixo, nada mais vai nos tirar do trilho, e de repente acontece uma coisa que o mundo se abre um buraco no chão e a gente quer se enfiar nele.
Coisas acontecem ao nosso redor que nos machucam. Coisas acontecem ao nosso redor que nós ficamos sem nenhuma reação. E a grande pergunta que nós fazemos quando estamos nesse meio do fogo cruzado é: o que eu vou fazer? Talvez, se a gente fosse pensar num título para essa reflexão, poderia dizer: o que fazer quando não sabemos o que fazer? Quando estamos diante de uma situação que nós não sabemos como agir. Quando a situação nos pega de surpresa. Quando a vida nos surpreende de uma forma negativa. Mas o pior de não saber o que fazer é ter que fazer alguma coisa. Porque os problemas não esperam a gente tentar se reorganizar. As coisas nos atropelam. E aí, quando a gente pensa o que fazer, quando eu não sei o que fazer, mas eu tenho que fazer alguma coisa, porque a nação espera que eu faça alguma coisa, é um dos momentos mais dolorosos, e foi um momento mais doloroso da vida de Josafá. Então Josafá precisou tomar algumas decisões, mesmo sem saber o que fazer. Não fazia a mínima ideia de que decisão ele tinha que tomar, mas ele tinha que tomar uma decisão. E eu acho que a vida faz isso com a gente. Quando nós chegamos em situações em que não sabemos o que fazer, nós temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos ver as coisas acontecendo sem nos envolver e sem fazer absolutamente nada. Temos que fazer alguma coisa. E foi isso que, na verdade, Josafá, cheio de coragem, tentou fazer. Então, irmãos, precisamos, mesmo sem saber o que fazer, precisamos aprender a tomar algumas decisões na nossa vida. E eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas nesse texto, tentando responder essa pergunta, né? O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Quando as nossas forças se vão, quando todas as nossas alternativas se esgotam, quando tudo que dependia de mim, eu fiz e mesmo assim as coisas não andaram. O que fazer nesse momento? E Josafá vai nos ensinar algumas coisas. Josafá e Deus. Muito mais Deus do que Josafá. Mas eu achei muito interessante o que Josafá fez aqui. Diz o texto aqui, no versículo de número 3, que Josafá ficou amedrontado. É comum em alguns momentos da nossa vida a gente ter medo, tá? A gente tem que ser forte o tempo todo, não. Tem coisas que a gente tem medo de fazer, mas tem que fazer. Mas Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Então, o que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Busque sempre a orientação de Deus primeiro. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei que decisão eu tenho que tomar. Eu não sei o que o povo está esperando de mim. Eu não sei o que eu tenho que dizer para o povo. Eu não sei que orientação eu tenho que dar para o povo. Então, se eu chego no momento em que as situações da vida saem do meu controle e eu não sei mais o que fazer, busque a orientação de Deus primeiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, buscar a Deus não deve ser o nosso último recurso. Porque temos a sensação de que nós buscamos a Deus quando todos os nossos recursos se esgotam. Enquanto eu estiver fazendo, enquanto der para eu fazer, eu vou fazendo. Enquanto eu tiver forças para fazer, eu vou fazer. Mas aí a gente coloca a buscar a orientação de Deus por último. Diz assim, já que eu não consegui, agora eu vou pedir a orientação de Deus, agora eu vou orar, agora eu vou buscar a Deus. Sendo que a primeira decisão que temos que tomar na nossa vida, quando nós não sabemos o que fazer de verdade, é buscar a orientação de Deus. Buscar a Deus não é o que fazemos quando as demais alternativas falham. É a primeira coisa. Deus deve ser buscado em primeiro lugar. E mesmo quando nós sabemos que decisões tomar. Não é só buscar a Deus quando eu não sei o que fazer porque eu já tentei tudo. Mas buscar a Deus mesmo quando eu tenho convicções de coisas na minha vida. E mesmo assim eu preciso buscar a Deus para que Ele me oriente, e me coloque para tomar a decisão no momento certo. Então buscar a Deus não deve ser o nosso último recurso.
Diz o texto que a primeira coisa aqui que Josafá fez foi parar tudo e buscar a orientação de Deus. E eu pergunto para você, meu amado e meu irmão, você não sabe o que fazer em algumas coisas na sua vida? Está com dúvida em algumas decisões? Você está em dúvida do que está acontecendo ao seu redor? Busca a Deus primeiro. Não tente entender nada, só busca a Deus. Talvez Josafá poderia perguntar assim: mas o que a gente pode fazer aqui antes de buscar a Deus? Ou por que é que isso está acontecendo logo depois de vencermos uma grande batalha? Logo depois de sairmos feridos? Logo depois de conquistarmos grande... O que eu vou fazer com isso? Talvez ele pudesse se questionar algumas coisas na sua vida, mas a primeira decisão que ele tomou, mesmo sem saber para onde ele ia e que coisa ele tinha que fazer, era buscar a direção de Deus. Porque isso impede de nós tomarmos atitudes precipitadas na nossa vida. Existem muitas pessoas que não estão no lugar que Deus quer que elas estejam, exatamente porque tomam decisões precipitadas na sua vida. E aí a chance de errar é muito grande. Então, na dúvida, sabendo ou não sabendo, Deus em primeiro lugar. Eu preciso buscar a orientação dele, saber o que ele quer de mim. E aí ele vai narrando toda a sua oração, para mostrar exatamente e relembrar aquilo que Deus havia feito. Por que nós temos que buscar a orientação de Deus primeiro? Porque quando estamos buscando a orientação de Deus, Ele traz à nossa memória tudo aquilo que Ele fez. E principalmente aquilo que Ele prometeu. Qual foi a maior promessa que Deus fez? Qual foi a primeira promessa que Deus fez ao povo de Israel? Eu estarei com vocês. Foi a mesma promessa que Jesus falou. Quando o povo estava lá, os discípulos, Jesus ressuscitou, opa, agora nós vamos invadir Roma e tomar o trono. Jesus, nós não, vocês, porque eu vou subir ao Pai. E aí eles ficam desesperados. O que é que Jesus diz para eles? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando nós buscamos a orientação de Deus primeiro, Ele traz à nossa memória aquilo que Ele já fez, e Ele traz à nossa memória as preciosas promessas dEle para a nossa vida. E a principal promessa de Deus para a nossa vida é: eu vou estar do lado de vocês, eu vou estar cuidando de vocês. Mas eu estou com medo, igual Josafá, diz o texto que ele ficou amedrontado. Na linguagem hebraica, essa ideia de amedrontado é apavorado. Você já chegou no momento que você se apavorou a ponto de você segurar a urina? Anderson já passou, né? Anderson confessou hoje pela manhã que ele passou esse negócio. Tem aquele medo que a gente tem, que a gente se segura para nada sair da gente, de tanto medo que a gente passa. A linguagem hebraica para esse texto, e Dudu, que está ali com o celular hebraico, pode confirmar que ele agora está com essa onda agora de fazer curso de teologia, tudo dele agora é porque no original, né? Esse pessoal é terrível. A ideia de amedrontado é a ideia de pavor, é aquele momento que, quando você está com medo, você fica paralisado, você não consegue ter reação, você não consegue fazer nada, você não consegue produzir. Essa é a ideia de amedrontado. Mas mesmo assim, Deus precisa ser buscado em primeiro lugar. E Ele promete estar com a gente, mesmo a gente com medo. Mas Ele prometeu que estaria conosco para enfrentar os nossos medos. Então, a coisa que fazer, o que nós podemos fazer quando eu não sei o que fazer? Busque a orientação de Deus. Mas esteja aberto, porque Deus, e preste bem atenção nisso, esteja aberto, porque Deus pode te pedir para fazer coisas que você não queria fazer. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque seria a segunda coisa. A segunda coisa aqui que ele vai dizer, a partir do versículo, ele está orando. Olha o que ele está orando. Ele é típico de humano, tá, gente? Isso aqui. Versículo de número 10, ele vai dizer assim, versículo 10 e 11. Agora vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe e Monte Seir. Tu não permitistes que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não destruíram. Olha o que o humano está dizendo. Deus, olha só.
A gente saiu para entrar na terra prometida, e o Senhor disse para a gente não destruir esses povos. Aí no versículo de número 11 diz assim: vê como nos retribui, Pai. Isso não é humano isso? É igual a quem te viu passar na prova e não te ajudou, né? É igualzinho isso. Se você viu que Deus, eu vou mostrar agora que Deus é Deus na minha vida, o que ele vai fazer? Ele vai acabar com você. Agora, eles estão agindo com ingratidão. Eles estão fazendo coisas contra a gente. Deus está vendo? Eu sou teu povo, eu sou teu filho. Está fazendo coisa contra mim. O Senhor tem que agir. Olha como nos retribui. E aí, o que é que o texto vai dizer? Versículos 10 e 11. O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Não adianta ficar lamentando o que passou. Não vai resolver. A oração, ele está aqui numa oração diante de Deus. Pense nas suas orações. Pense em como nós oramos ao Senhor. Pense como, vê como a nossa humanidade está ali. E aqui eles estão dizendo: Deus, o Senhor não permitiu que a gente destruísse eles, mas agora eles querem nos destruir. Olha como eles estão retribuindo o bem que nós fizemos para eles. E a resposta futura de Deus para eles nos versículos seguintes é: não adianta ficar lamentando o que passou, porque não vai resolver a sua vida. Ou você crê que eu estou com vocês, ou você não crê. Agora não adianta ficar lamentando. Porque uma das coisas que muitas vezes nós tendemos a fazer no nosso relacionamento com Deus, nossa caminhada com Deus. Quando nós não sabemos o que fazer, a gente reclama. Quando nós não sabemos o que fazer, a gente murmura. Quando nós não sabemos o que fazer, a gente joga na cara dos outros aquilo que nós fizemos por eles. Nós fizemos alguma coisa por vocês, e agora que eu estou passando numa situação complicada, ninguém está fazendo nada por mim. A oração de Josafá aqui no finalzinho, ele acertou em tudo. No finalzinho, ele se colocou como a síndrome do coitadinho. Ninguém fez nada por mim. Eu ajudei tantas pessoas. O Senhor, Pai, ajudou tanta gente através da minha vida. E agora, quando é o momento que a gente precisa, ninguém se coloca à disposição para... Olha como nos retribui. E talvez uma das grandes lições que nós aprendemos nesse texto, além dessa, de não ficar lamentando o passado, é: não espere que as pessoas vão retribuir para você tudo de bom que você um dia fez por elas. Porque o objetivo não é esse. Quando Deus poupou essas nações, não foi com o intuito de que lá na frente essas nações iriam reconhecer, porque elas nunca reconheceram, e Deus sabia disso. Mas aí ficamos presos a um lamento do que passou, e isso nos desestrutura como humanos, como servos do Senhor, e nós ficamos lamentando, e ficamos num saudosismo. Ai, que saudade da época que, ai, que saudade daquele tempo. Ah, passou. Não adianta você ficar lutando contra o que passou, não adianta ficar lamentando as coisas que deram certo lá atrás. Porque a gente olha para trás e vê as vitórias que Deus nos deu até aqui, não é para a gente ficar no saudosismo, é para olharmos que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, é para isso. Mas não é ficar lamentando: ah, naquela época Deus fazia isso, naquela época Deus agia desse jeito, naquela época eu fiz tanta bondade, e agora as pessoas me retribuem desse jeito. Não adianta ficar lamentando o que passou. Passou. E nós precisamos agora entender o que Deus quer. E não ficar olhando para trás, porque eu não tenho como voltar. Quantos aqui não gostariam de voltar pelo menos 2 anos da sua vida? 4? 10? Faz quanto tempo você é casado, Anderson? Porque isso pode estar relacionado, né? Não sei. Ah, tá, então tá bom. Quantos de nós não gostaríamos de voltar um pouco lá para consertar as besteiras que a gente fez? Quantos anos não gostaríamos de voltar para poder até dizer coisas que nós não tínhamos dito? Ou não dizer coisas que nós falamos? Mas há possibilidade de fazer isso? Não. Mas a gente quer. E como é que a gente quer isso? Lamenta. A gente lamenta o que passou, a gente murmura pelas coisas que passaram.
E aí a gente acha que todo mundo vai retribuir todo o bem que a gente fez por ela. E a vida não é assim. Não foi na sua vida, não é na minha, não é na vida de todos nós. Não é assim que funciona. Mas Josafá ficou aqui nesse momento, lamentando aquilo que havia passado. Não espere nenhum tipo de reconhecimento por aquilo que você fizer. Porque aqui esse reconhecimento vem de quem? De quem? Só dele. Talvez uma das coisas que Paulo, um dos caras mais injustiçados da face da terra, o apóstolo Paulo escreveu uma carta para um jovem pastor. Que jovem pastor era esse? Timóteo. E Timóteo estava inconformado pelo fato de ele estar fazendo tudo da melhor forma possível e ninguém valorizar. Esse é o teor da carta. E aí, Paulo escreve uma carta para Timóteo, dizendo assim: Timóteo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora, a coroa da justiça. O interessante é que ele não fala que é uma coroa de ouro. Ele não fala que uma coroa de cristal está me esperando. Ele diz, não é uma coroa que tem todas as bênçãos que um dia podíamos ter aqui na terra. Ele diz a coroa da justiça. Por que ele falou de coroa da justiça? Porque ele está dizendo, aqui nesse mundo, nós vamos ser injustiçados mesmo. Aqui nesse mundo, muitas pessoas não vão valorizar aquilo que nós fazemos por ela. Mas vamos continuar fazendo. Por quê? Porque nós temos a coroa da justiça. Um dia a justiça de Deus virá. Então, Timóteo, levanta a cabeça, não fica preocupado se alguém vai te reconhecer ou não vai reconhecer, não interessa, é a coroa da justiça. E Josafá estava indo por esse caminho, um caminho em que ele queria que as outras nações colocassem tapete vermelho para Israel passar. E Deus diz, não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. Não lamente o que passou, não tem como consertar mais, não tem como voltar lá. Agora é o daqui para frente, é o daqui para a minha vida, para frente. Eu tenho que reconstruir, eu tenho que refazer, eu tenho que me reorganizar, daqui para frente. O que ficou, não tem como mais. Então não fique lamentando o que passou. Se você não sabe o que fazer, busca a orientação de Deus. Não sabe o que fazer, não fique lamentando, porque isso não vai resolver a sua vida. E uma outra coisa que esse texto vai nos ensinar, que Deus tem um senso de humor extraordinário. E Deus tem uma maneira estranha de fazer as coisas na vida da gente. Eu não sei se na sua vida é assim, mas tudo que Deus faz na minha vida é estranho. Depois é que eu vou entender que é a vontade dele, mas que é estranho é. Diz o texto, a oração de Josafá todinha é dizendo o quê? Eu estou com medo, eu não sei o que fazer, eu não tenho força, eu não tenho como vencer esse exército, que são 3, é enorme, maior do que eu podia imaginar. Aí você chega no versículo 15 e diz assim, Deus levanta alguém e diz assim, escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenha medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Até aqui tá bom? Uma palavra maravilhosa, né? Vamos continuar. Amanhã marchem contra eles. Percebeu isso? Amanhã marchem contra eles. E ponto final. Ele não coloca uma vírgula, um ponto e vírgula. Ele não coloca reticência, ele coloca um ponto final. Aquilo que mais Josafá estava com medo, foi aquilo que Deus pediu para ele fazer. Entendeu isso? Até antes estava lá, não tenha medo, não fique desanimado, esse exército imenso, pois a batalha não é sua, é de Deus. Então beleza, Deus, vai lá e a gente vai se esconder. A batalha é sua, não minha. Mas aí Deus diz, então faça o seguinte, marchem contra eles. Para dizer assim para a gente, o que é que eu tenho que fazer quando eu não sei o que fazer? Fugir? Não, não fuja daquilo que você tem medo. É isso que o texto está dizendo para a gente. O que é que eu faço quando eu não sei o que fazer? Não fuja daquilo que você tem medo. Por quê?
Porque se você fugir daquilo que você tem medo, aquele objeto de medo vai ficar muito maior do que ele é na sua vida. Você vai vê-lo muito maior do que ele se apresenta para você. Então não fuja do que você tem medo. Então, essa palavra vai ao encontro do nosso coração, e talvez não ao encontro, mas de encontro ao nosso coração, porque quando nós estamos diante de situações as quais nós não conseguimos fazer absolutamente nada, e que vem um medo na nossa vida, nós queremos fazer o quê? Fugir. E dizer, Deus, resolve por mim, a batalha é tua, eu sou teu filho, me protege, eu vou recitar textos bíblicos, e aí vai me proteger, vou colocar um escudo de proteção, Deus, tira esse escudo, enfrente o seu objeto de medo, porque se você não enfrentar o seu objeto de medo, esse medo tende a aumentar. A psicóloga diz que isso se chama dessensibilização sistemática. Na psicologia, o que é isso? Você tem medo de altura, o que eu faço quando eu tenho medo de altura? Eu não vou, não é isso? Não, para você perder esse medo, você tem que se colocar nesse medo gradativamente. No primeiro momento que você está lá, você vai se tremer, você vai perder o controle da sua urina, né, Anjo? Você vai se desfazer todo. Aí você diz assim, eu vou no outro dia. No outro dia, você já consegue segurar a urina. Aí você diz assim, eu vou outro dia. No outro dia você não está tremendo mais. Aí eu vou no outro dia. Ué, eu tinha medo disso? Isso é dessensibilização sistemática. Você se coloca em frente ao seu objeto do medo gradativamente. E aí esse medo vai perdendo as forças, de maneira que aquilo que era seu medo passa a ser a sua maior vitória. Aquilo que era o seu medo passa a ser o seu triunfo. Então o que Deus está fazendo com o povo de Israel, a psicologia descobriu nos anos 60 que é dessensibilização. Você não pode fugir do seu medo, você tem que enfrentar seu medo. Você não tem que fazer de conta que ele não existe, você tem que enfrentar seu medo. Quanto mais você enfrenta o seu medo, mais aquilo que é o seu objeto de medo vai diminuir. Não vai ter mais força sobre você, não vai ter um tamanho, não vai te dominar mais. Porque você vai ver que aquilo não vai te dominar. Então o que Deus está dizendo para o povo é, marche contra eles, mas eu tenho medo. É isso mesmo, é com medo e tudo. Mas aí vocês vão perceber que a batalha é minha, não é de vocês. Mas eu preciso que você vença. Imagina se Deus dissesse para Josafá assim, ok, a batalha é minha, se escondam numa caverna e eu vou mandar um anjo guerrear contra eles. Quando viesse uma próxima batalha, o que Josafá ia fazer? Ficar amedrontado de novo e esperar que Deus fizesse ou agisse. Mas aí, o que Deus está dizendo é em frente. E eu pergunto para você, qual é o seu maior medo? Não precisa responder, responda no seu coração. Porque senão você vai dizer, o meu maior medo é Janaína. Mas aí vai ficar mal aqui, né? Mas o que é o seu maior medo? O que você faria se não tivesse medo? E por que você tem medo disso que você tem medo? Por que você tem medo disso? Por que isso amedronta tanto você? Eu acho que está na hora da gente enfrentar os nossos medos. Não fingir que eles não existem ou ficar fugindo até quando? Você vai fugir até quando do seu medo? Deus está dizendo assim para o povo de Israel, não fuja daquilo que você tem medo, não fique desanimado, eu vou estar com você, mas marche. Lembra do povo de Israel, quando estava saindo do Egito, quando eles se depararam num estreito, eles viram um grande mar na frente deles. E aí eles vão clamar a Deus, vai questionar com Moisés, e a palavra que Deus dá para Moisés falar para o povo é, diga ao povo de Israel que marche. Marchar para onde? Para o mar. Mas não vai saber, não vai porque você não acredita, mas eu faço inusitado. Eu não sei que caminho Deus vai utilizar, mas o caminho que Deus vai usar é o inusitado, porque Deus já faz isso. Mas fez isso aqui com Josafá. Fez isso, quem é, meus irmãos? Com toda sinceridade. Quem era em sã consciência que iria imaginar, nem Moisés, que Deus ia abrir o mar?
Ninguém estava esperando por isso. Deus fez inusitado. Aqui foi a mesma coisa. Nós vamos marchar contra eles, vamos. Mas o que vai acontecer? Não sei. Mas o paradoxo de Deus é isso. Deus usa paradoxo com a gente. Aquilo que eu tenho medo eu vou enfrentar. E como é que eu vou vencer? Só marche, filho. Só faça, só ande, só siga a minha instrução. E aí você vai ver o poder dele se manifestando. Senão, nós vamos ficar no nosso medo para sempre. E aí, sabe o que é o interessante que o medo faz com a gente? Tira da gente de ver as coisas mais extraordinárias que a vida pode nos oferecer. E que Deus pode nos oferecer. Eu acho que eu já contei aqui uma história que eu tinha muito medo de altura. Tinha não. Sim, mais ou menos. E aí nós fomos visitar o Rio de Janeiro. E nós fomos lá no Cristo Redentor. Estava ótimo, maravilhoso, subindo um bondinho, o pessoal tocando samba, Fernando sambando no meio do povo lá. E aí a gente está lá, maravilhoso. E quando eu chego lá, quase no pé do Cristo, eu olho lá e vejo o Maracanã, desse tamanho. Aquilo meio que me apavorou. E eu fiquei agarrado. E quando eu agarrei lá naquela escada, Fernanda disse assim, você não vai não? Fiz, não. Ela fez, então eu vou. Eu achei que a minha esposa disse, eu vou ficar aqui com você, minha querida. Eu não vou te deixar aqui. Mas aí ela foi. E eu fiquei lá agarrado. E aí quando ela voltou, ela disse, olha aqui as fotos que eu tirei. A beleza que é. Alguém já foi, gente? Aqui? Já viu aquela paisagem de lá? Eu só vi por foto. Eu pretendo ir lá um dia, né? Mas aí eu olhei e eu disse, gente, olha o que é que o medo faz com a gente. Inibe a gente, impede a gente de ver coisas tão extraordinárias. E Deus quer fazer coisas extraordinárias na nossa vida, mas nós temos medo. E aí a gente não contempla aquilo que Deus quer nos mostrar. Deus quer apresentar para a gente. Porque a gente fica agarrado na nossa zona de conforto, achando que a vida só é isso. E Deus está dizendo, solta, vai contemplar as coisas que eu quero oferecer para você. Então o que Deus estava propondo para Josafá é, não deixe o medo de dominar, mas não fuja dele, enfrente. E a pergunta que eu faço para os irmãos é, o que você tem medo que você está fugindo até agora? Talvez isso que você está fugindo seja algo extraordinário que Deus quer fazer na sua vida e você até hoje está fugindo. E Deus quer fazer algo extraordinário para você vencer. Mas eu queria concluir voltando a falar o que eu falei logo no início. Quando ele vai dizer aqui no versículo 17 assim, quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Israel. Não tenha medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. 2 vezes no mesmo versículo, ele vai dizer o quê? Eu estou com vocês. Por 2 vezes, eu estou com vocês. Meu amado e meu irmão, a certeza da presença de Deus na nossa vida nos ajuda a erguer a cabeça e seguir as suas coordenadas. Por que eu faço isso? Porque Deus está comigo. Por que eu enfrento o que eu enfrento? Porque Deus está comigo. Por que é que eu consigo superar grandes desafios? Porque Deus está comigo. A certeza da presença de Deus conosco é que nos dá forças para poder seguir. Por 2 vezes, Deus disse, eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. Para dizer assim, a batalha não é de vocês, a batalha é minha. Em frente. Porque eu vou fazer grandes coisas através de você. E foi o que aconteceu. Se você ler os versículos seguintes, você vai ver que o povo de Israel não moveu um dedo. Eles enfrentaram o medo deles. E o restante foi com Deus. Enfrente seus medos. E o restante é com Deus. E por que isso? Porque Ele está comigo.
E se Ele está comigo, eu vou conseguir, independente das circunstâncias. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor. Feche seus olhos. Feche seus olhos.